quero saber o que é o acordo previdenciário. O acordo previdenciário é feito entre 2 países ou mais, porque também temos acordos multilaterais, e ele serve para te respaldar perante a previdência, tanto do Brasil quanto do país que você está morando hoje. No caso, hoje vamos falar do Japão, então, tanto no Brasil quanto no Japão. O Japão é lá do outro lado do mundo. Por que o Brasil tem acordo previdenciário com o Japão? Creio eu, porque temos uma colônia gigantesca de japoneses no Brasil e vice-versa, né? Aparentemente, faço parte, inclusive, de alguns alguns ascendentes meus que vieram para o Brasil, né? E hoje eu descendo deles. Exatamente. Inclusive, tem até uma agência da Caixa lá no Japão, não só uma. Tem algumas agências da Caixa lá no Japão, você acredita? Eu nem sabia disso. Quando veio um cliente lá da contadora do imigrante fazer a consultoria comigo, que ele falou, não, porque tem uma agência da Caixa aqui pertinho. Eu fiz, como assim? Mas tem. Muito louco isso, achei Interessante também. interessante, né? É. Então, me conta, como é estruturado o acordo previdenciário entre o Brasil e o Japão? Então, quais os principais benefícios que ele oferece de ambos os países? E eu quero saber se vale tanto para quem está indo quanto para quem está vindo, como é que funciona? O Brasil tem um acordo com o Japão. E esse acordo vale tanto para quem está vindo quanto para quem está indo. E também para os familiares, o que é muito importante também. No acordo, nós temos 3 benefícios que podem ser utilizados se você utilizar um tempo de um país ou do outro para a concessão do benefício. Então, é a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui, porque vocês sabem que eu gosto de estudar, né? Eu estudo tudo que eu vejo pela frente e eu já sei até os nomes, gente. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, por favor, galera do Japão, não me odeiem. Mas eu sei que tem o Kiso Nenkin, que é a pensão básica, que todos os cidadãos com idade acima de 20 anos precisam contribuir. E aí eu não entendi o que quer dizer se todos os cidadãos acima de 20 anos. Você saberia? Então, tipo, mesmo se a pessoa não estiver trabalhando, não tiver nenhuma renda, ela precisa contribuir? É isso? Bom, é obrigatório entre os 20 e os 59 anos estar contribuindo, independente da sua nacionalidade também. Como assim? Então eu cheguei, desembarquei no Japão, peguei minha documentação, sou um residente. Virei um residente no Japão, lá, tudo direitinho. Já preciso começar a contribuir? Chocada! Mas se eu não estiver nem tendo renda? Pois é. Eu que lute. Pois é. Aí você vai entrar, né, como um trabalhador, como se fosse um trabalhador autônomo, porque lá é dividido entre trabalhador autônomo e assalariado. Aí a gente tem essas 2 diferenças, e aí, inclusive, é uma previdência bem complexa. Eu sei que o Japão tem uma população idosa muito, muito grande. Eu imagino que essa lei, né, sirva para garantir que todos esses aposentados, toda essa legião de aposentados japoneses tenham a sua aposentadoria sendo coberta pelos novos trabalhadores. Mas nem precisa ser pelos novos trabalhadores, é pelas novas pessoas. Nasceu e fez 20, tem que pagar a segurança social. Gente, achei isso muito louco. Tá, e aí eu sei também que existe o Kousei Nenkin, que é a pensão paga por profissionais assalariados inscritos no Seguro Social. Que aí eu não sei também se é descontado na fonte ou se o próprio profissional tem a obrigação de pagar. Mas eu sei que é paga. Sim, é paga. Para diferenciar, sim, creio eu que é descontado na fonte automaticamente, né? Porque aí é mais fácil também o controle, tanto dos empregadores quanto dos empregados e também da Seguridade Social. E também é possível contribuir através do sistema privado, assim como tem no Brasil, né, a previdência privada. E aí é o Shiteki Nenkin, que inclui fundos de pensão, pensão corporativa, seguro de pensão e pensão individual. Inclusive, isso também existe muito nos Estados Unidos, porque os brasileiros que me procuram para fazer o retorno dos Estados Unidos para o Brasil, eles sempre vêm com o Social Security, né, o valor do rendimento que tem ali de pensão da Segurança Social, e sempre tem uma pensão vinculada à empresa onde eles trabalharam nos Estados Unidos. Sempre tem. E eu tô vendo que isso acontece aqui no Japão também, né? Exatamente. É muito interessante, não é mesmo?
Eu acho muito bom, inclusive. Os brasileiros que trabalham no Japão e vêm falar comigo, normalmente eles têm 2 ou 3 empregos. Viver no Japão, eu já sabia que não era fácil, mas não sabia que era tão complicado assim. Fico pensando sobre isso, porque a gente vê diversos problemas sociais relacionados ao Japão. Eu sigo muito canais de notícia e eu sempre estou vendo documentários e reportagens sobre esses assuntos. E eu fico pensando que esse tipo de obrigatoriedade deve causar ainda mais pressão na sociedade. Porque você, eu não sei com quantos anos a pessoa se forma no Japão, mas contribuir já a partir dos 20 anos, gente, eu com 20 anos já estava trabalhando, mas eu só tinha 6 meses de trabalho. Muita gente só começa a trabalhar depois dos 21, 22, 23. E lá no Japão não tem escolha. Mesmo que você não tenha renda, você tem que pagar. Logo, quem vai pagar são seus pais, quem vai pagar são as pessoas responsáveis por você, né? Isso é muito louco. É, muito louco. Mas no Japão... O choque de cultura... Exatamente. Mas, como sabemos, no Japão é o país com maior população idosa do mundo. Então, eles têm um problema já um pouco grande em relação a isso. Então, é claro que eles vão fazer leis para também, né, não deixar esse déficit ficar muito grande e eles se prejudicarem. Então, eles vão colocando exatamente isso, né? Então, é a obrigatoriedade entre os 20 e 59 anos você estar contribuindo. Então, me conta quais são as diferenças e quais são as igualdades que existem entre o sistema previdenciário japonês e o sistema previdenciário brasileiro. Tempo de contribuição, que eu imagino que seja o mais importante, né? O tempo de contribuição, mas considerando todos esses fatores, também deve ter uma idade mínima, né? Então, como é que funciona isso? No Japão, hoje, para você se aposentar, você tem que ter no mínimo 10 anos contribuídos. Então é um pouquinho menos que o Brasil. Mas a idade é 65 anos também, tanto para homens quanto para mulheres. Só que aí a sua aposentadoria vai ser proporcional ao tempo que você contribuiu. Hoje, para ter uma aposentadoria integral no Japão, você tem que ter no mínimo 40 anos de contribuição. Então, se eu com 10 anos de contribuição resolvo me aposentar, eu vou receber 1.000 ienes, né? Que não vai dar pra nada. Porque se para poder receber uma contribuição integral eu preciso contribuir 40 anos, eu imagino que 10 anos não deve fazer cócegas, né? Não deve dar pra pagar nada na vida. Infelizmente, não. Existe uma forma de você conseguir fazer esse cálculo? Você aqui do Brasil, com o conhecimento do acordo que tem Brasil e Japão, você consegue calcular quanto é mais ou menos que a pessoa vai receber lá no Japão? É possível? Olha, é possível, não exatamente, mas a gente consegue fazer aproximações, né? Que é igual a gente faz aqui no Brasil, porque eu não consigo te dar um valor exato de quanto você vai receber também aqui no Brasil. Eu te dou aproximações. Olha, é aproximado a isso, é aproximado aquilo. E claro, também a gente tem que ver a lei, a gente tem que ver como é feito o cálculo, quais são os descontos, dividido por quantos meses e assim sucessivamente, que vai aumentar ou não o seu valor de benefício, né? A Previdência cobre a aposentadoria por idade, por invalidez e por morte. Exatamente. E quando a pessoa fica grávida? Quando a pessoa fica possibilitada de trabalhar por qualquer outro motivo, né? Porque no Brasil existem um monte de benefícios. Exatamente. Como é que acontece? Não acontece. Mais ou menos isso. Porque se você for utilizar do acordo, você só tem direito a esses 3 benefícios que a gente já falou. Idade, invalidez e pensão por morte. Ah, fiquei grávida, mas vou utilizar do acordo? Infelizmente, você não vai receber salário maternidade aqui no Brasil. E aí, nós temos que ver na legislação japonesa se tem algo parecido para você conseguir e pedir apenas lá, por exemplo. E alguns outros tratados, eles vem com essa possibilidade, né, de você conseguir pedir o salário maternidade usando um acordo, mas como o acordo Brasil-Japão não prevê, infelizmente não tem como utilizar, por exemplo. Então, pelo que eu tô vendo, é extremamente favorável que você que tá no Japão continue contribuindo com a Previdência Social do Brasil. Até porque 100 ienes equivalem a R$ 3,28. Não sei, essa cotação, a última que eu vi,
eu não sei nem de que dia foi, mas digamos que 100 ienes equivale a R$4. É vantagem você continuar contribuindo para a Previdência Social do Brasil, e se você tiver uma situação de gravidez, uma situação de impossibilidade de trabalho no Japão, você pode solicitar o benefício no Brasil, mesmo estando em outro país, tranquilamente, né? Isso mesmo. No acordo Brasil-Japão, a gente tem a possibilidade para a aposentadoria por invalidez. Então, se na hora que você vai utilizar o acordo, a sua incapacidade não é total e permanente, mas sim total e temporária, infelizmente, você não vai conseguir utilizar o acordo. Porque necessariamente você tem que estar com a sua incapacidade total e permanente para dar a aposentadoria por invalidez. Então, apesar de no Japão também ter níveis de incapacidade, no Brasil também tem, e eles vão respeitar a lei de cada país corretamente através do modo que é concedido ou não o benefício. O acordo também fala isso. Me diz uma coisa, o procedimento para a solicitação dessa aposentadoria, dessa transferência de tempo de aposentadoria é igual aos outros, né? Você já disse, é proibido jogar a carteira de trabalho fora. Você já sabe disso. A Ana repete aqui todos os episódios. Não joga. E a documentação toda que você tem, a papelada toda, leva junto com você quando você for para outro país. Você pode até fazer uma cópia autenticada, alguma coisa assim, deixar com o familiar aqui. Quer dizer, aqui não, né? Que eu tô em Portugal. Lá no Brasil, é muito importante, essa documentação é muito importante. Como a Ana já disse em outros episódios, se você não assistiu, tá marcando bobeira, volta 2 casas e assiste os últimos episódios que a gente teve aqui sobre os acordos previdenciários. Então, Ana, tem algum documento específico para a situação no Japão? Específico para a situação no Japão, não. Os documentos são específicos para cada tipo de benefício, né? Então, por exemplo, se você vai dar entrada numa aposentadoria por invalidez, você precisa de um laudo médico. Então, se você vai dar entrada numa aposentadoria, você precisa do seu RG, da sua carteira de trabalho, esse tipo de coisa. Então, depende do caso a caso. Mas sempre é bom ter todos os documentos oficiais guardadinhos, nunca jogar uma carteira de trabalho fora. Olerites, se você puder guardar todos, incrível. Então, guarde todos, tudo certinho, tudo bonitinho, porque 99% das vezes nós temos inconsistências no INSS. E aí, se nós temos inconsistência no INSS, nós podemos ter inconsistência em qualquer outra previdência social, né? No Brasil, se você contribui com por exemplo, se você contribui com um trabalho assalariado, você não precisa contribuir no seu autônomo, né? Você não contribui 2 vezes. Ou contribui. A não ser que você queira somar, né? Você queira fazer uma avulsa ou então um complemento, né? Isso, como é que funciona mesmo isso? Que agora minha cabeça bagunçou. Tá bom. Por exemplo, eu tenho um CNPJ aberto, mas também sou CLT. Isso é totalmente normal. Você pode ter uma empresa pequena e qualquer outra coisa. Quando você tem, ou eu sou assalariado em 2 empregos, ou eu tenho essa situação que eu tenho uma empresa, mas também sou assalariado porque eu sou CLT, eu consigo sim fazer essa contribuição, e essas 2 contribuições serão somadas, e aí isso aumenta mais a sua renda, certo? Agora, assim, mas eu sou assalariado e meu desconto já é no teto, e eu tenho uma empresa. Então, você não precisa contribuir na empresa, porque o máximo no INSS é o teto. Então, pelo que eu tô vendo, só vale a pena eu fazer essa contribuição extra, né? No caso de ou eu querer garantir uma aposentadoria mais alta, ou eu tá contribuindo com o mínimo, né? Que é aquele negócio dos 5% do MEI. Como é que funciona mesmo esse negócio do MEI? Lembrando que essa contribuição a mais, ela tem que ser muito bem pensada para complementação, porque dependendo de como você complementar, se for do jeito errado, o INSS não vai aceitar. Sobre o MEI só tem direito a se aposentar por idade e em um salário mínimo. Então, é bom você fazer um planejamento previdenciário. Tem como você complementar todos esses meses de MEI que você pagou nos 5% de um salário mínimo para, por exemplo, entrar esse tempo como tempo e carência em uma aposentadoria por tempo de contribuição? Tem. Mas quanto isso vai onerar o seu bolso? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. O MEI, ele é vantajoso até um certo ponto.
É bem que eu vi que o MEI é bom demais para ser verdade, viu? 5% só de contribuição, um monte de benefício, realmente. Se você ainda tá no plano MEI, né? É importante você pensar, não achar que tá garantido, né? Eu tenho MEI, tô garantido. O melhor mesmo é você fazer um planejamento previdenciário. Então, é muito ruim você tá no MEI e achar que tá tudo garantido no MEI porque você tá pagando aquela taxa mínima ali. É muito importante ressaltar que o MEI é tipo o mínimo do mínimo. Se você quer garantir uma aposentadoria confortável, né? Porque o MEI só é esse tal desses 5%, é muito importante você fazer um planejamento previdenciário. E é muito importante, a Ana acabou de lembrar, você pagar a guia corretamente. Por quê? Se você inventou de pagar um excedente do seu INSS, né? Para poder você ter um valor maior de contribuição lá do FGTS. E você tá pagando no código errado. Só aí, o tamanho do problema que você está gerando para você mesmo, sabe? Pense no seu eu do futuro. O problema que você está gerando, por quê? Para você conseguir recuperar o dinheiro que foi pago desses últimos anos, você só consegue recuperar os últimos 5 anos. Como eu digo sempre, aquela questão fiscal, o que tem de 5 anos para trás, já foi. É muito, muito difícil de recuperar. E mesmo que tem desses últimos 5 anos, se você recuperar o valor, não é sempre que você consegue somar esse tempo para o seu tempo de contribuição. Então, você pode estar contribuindo há 15 anos de forma incorreta e tá achando que vai estar tudo bem, que na hora de se aposentar vai estar tudo somado bonitinho. E não. E, como eu já disse em alguns episódios aqui, nós outros não salvamos vidas, certo? A gente não faz milagre, né, Ana?